Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu queria falar sobre o ego. Se a gente pode fazer arquetipos, praticar algumas coisas, ter religiões, escolher as mudanças do ego. Bom, já que é algumas perguntas que estão me perguntando, então eu vou tentar responder todas elas nesse vídeo. Bom, gente, primeiro de tudo, para vocês não ficarem perguntando, então eu posso praticar isso, eu posso praticar aquilo, vocês precisam entender a lógica do não dualismo e como ele funciona, se você pode ou não fazer alguma coisa sem precisar se questionar se você está fazendo da forma correta. Na filosofia, o ego e o eu verdadeiro não são a mesma coisa, já que a consciência é vazia, não tem espaço físico, nada, ela simplesmente ela é o espaço. Imagina o espaço, você não está vendo nada no espaço. Seria tipo isso, a consciência, ela não é nada. Silêncio, nada. Ela não pensa, ela não age, ela não tem nada, ela é simplesmente o vazio. Já a mente humana é um barulho, vários pensamentos chegando a cada momento, pensamentos que não são necessariamente importantes e que pode mudar a cada dia. Tem dias que a gente quer alguma coisa, outro dia a gente quer outra. É tipo profissão. Quando você era criança, você queria uma profissão e você vai crescendo e você vai mudando essa escolha. E tem as culturas que são diferentes, as religiões. Cada uma pessoa tem uma religião diferente. Cultura, gente. Mas Yasmin, pra mim praticar, pra mim conhecer, pra mim saber que eu sou o verdadeiro eu deveria ignorar os sentimentos do ego, eu deveria fingir que... Olha, eu vou explicar uma coisa pra vocês, tem muita gente que faz isso errado, né, que eu já falei, que é o ego tentar praticar o não dualismo, ele tentar achar que é Deus, ele tentar, colocar isso em prática. E isso não é do jeito certo, porque ele não vai conseguir, até porque o ego não é a consciência, ele não é o vazio. Vai ter momentos que o ego vai ter pensamentos e ele vai acabar, nossa, então eu tenho que tirar esse pensamento da minha cabeça, e ele vai acabar se frustrando. Até porque, preste atenção nisso, o não dualismo não é sobre você guardar o ego, você reprimir o ego. Não é isso. É simplesmente você sair disso e parar de pensar que é o ego, parar de sair desse sofrimento do ego. É isso. Então não, você não deveria reprimir os pensamentos e sim saber lidar com ele, que eu já ensinei e eu vou ensinar novamente, bem rapidinho. Imagine uma multidão de pessoas caminhando pra lá e pra cá e você quer passar por eles. Você não vai empurrar eles, assim, nossa, saem da minha frente e vai andando. Você vai esperar eles passar e você vai junto com eles. Uma nuvem no céu. Você tá olhando a nuvem vai e vem. É um monte de nuvens, o céu continua parado lá em cima. E as nuvens que vão e passam, mas o céu não muda nada, ele não faz nada. Tipo num lago. O lago tá parado, tem um monte de peixe indo pra lá, pra cá, mas o lago não muda. É a mesma coisa com a mente, com o eu. Vamos dizer que a consciência tá ali, e a mente, os pensamentos estão aqui. E os pensamentos vão vir, vão ir, e é normal, a mente humana vai ter vários pensamentos no dia, que não são necessariamente importantes, pensamentos aleatórios. E o ego, ele se prende muito a esses pensamentos. Tem uns que se prende ainda mais. E a consciência, você acaba levando isso pra consciência, você acaba ficando preso nesses pensamentos, nesse sofrimento. Tipo, ver uma notícia ruim e você ficar com isso na cabeça. Com aquela notícia na cabeça. E você começar a achar que você é o ego. E você achar que aquele pensamento ruim, aquele sofrimento que tá dando no seu coração, é seu. Sendo que não, aquilo ali é só o ego sendo ele mesmo, o humano, né, que sente as coisas, que tem empatia pelo próximo. Mas não quer dizer que você não tenha que não ter empatia. Você, claro, tem que ter empatia, mas não levar aquele sofrimento pra dentro de você como se você fosse o ego. Tipo, o meu ego está muito mal porque o vô dele morreu. E aí ele vai sofrer. Eu vou deixar ele sofrer, porque ele tem que sofrer, tem que passar por isso. Não vou simplesmente reprimir os pensamentos dele. Mas depois que ele sofrer, eu vou lembrar a ele não, né? A mim mesma que eu não sou ele. Usando, né, indagações, tipo, quem sou eu? Quem é que está passando por isso? De quem é esse sofrimento? E lembrando a si mesmo sempre que você não é aquele ego, que você não tá passando por aquele sofrimento. No início vai ser difícil, você não vai ver muitas mudanças, mas com o tempo você vai perceber. E não, você não vai virar uma pessoa apática, na verdade você vai ficar mais em paz consigo mesma, porque você vai parar de ter aqueles pensamentos ruins, você vai acabar vendo a vida de outra forma. Gente, um conselho que eu dou pra vocês que eu queria ter ouvido antes é se você fica muito mal com notícias ruins. Eu vi essa notícia. Gente, dá um tempo, sabe? Vai parando, vai... Eu sei, é difícil, mas tenta parar, porque senão você não vai ter avanço. Se você tenta praticar,
tem uma coisa que dá esse problema pra você e você continua com aquele problema. E esse, o seu problema, e você não tenta sair dele. Você vai ter que procurar qual é o problema que você não tá conseguindo praticar o não dualismo. Ai, aquilo ali tá me atrapalhando e você vai ter que parar. O meu era ficar olhando vídeos e vendo notícias ruins. Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, aí eu ficava matutando aquilo. E eu não conseguia, eu não avançava no não dualismo. E agora que eu tô conseguindo avançar. E eu não estou vendo mais nenhuma notícia, mas pelo menos eu tô em paz consigo mesma, sabe? Então tá isso. Então, né, resumindo, sim, você pode ter os pensamentos, os sentimentos do ego, mas saber que aquele não é você e qualquer coisa, fazer as indagações, quem sou eu? Isso é a melhor coisa que você pode fazer. É a chave do não dualismo, é você fazer as outras indagações. Toda vez que você se identificar com ele, é só fazer as indagações. E, um relacionamento, qualquer coisa. De ter, normalmente, você pode sentir aquele amor por aquela pessoa, só sabendo que aquele não é você. E as autoindagações, quem é que ama aquela pessoa? Mas você não precisa ser apática com ela, você pode tratar a pessoa normalmente e amar ela. Eu sei que é difícil de entender, mas vai praticando que você vai levando o jeito. Gente, uma lógica do não dualismo que eu só entendi quando eu comecei a praticar é que você não entende o não dualismo, sabe? E eu falo isso, não é pra entender, porque você só vai entender quando você praticar. Tá, Yasmin, e sobre religiões? Eu queria fazer arquetipos, que eu recebi alguns comentários sobre. Você pode sim fazer, é aquele negócio, você vai fazer, o ego vai fazer, mas você não vai se identificar. A religião, o ego pode ter uma religião, mas você sabe que aquilo ali é uma crença do ego, não é sua. Até porque nada é real, nada existe. Aquilo ali é só a vida do ego. O ego, exemplo, um filme. Você tá assistindo um filme, a pessoa tá fazendo tudo aquilo, mas é só um filme, sabe? Não é real. Pode ser uma coisa difícil pra fazer, mas se você souber lidar com isso, você pode sim fazer. Os arquetipos são a mesma coisa. Aliás, tem uma pessoa na comunidade, eu não sei se tem mais, que pratica isso. E eu percebi que tem esse lado sombra, então eu pensei, gente, eu vou criar um arquetipo, entre muitas aspas, pra mim mesma, sabe? Tipo, coisas que meu ego gostaria que ele fosse. Você entendeu isso que eu falei? Coisas que meu ego gostaria. Até porque cada ego tem uma personalidade. Por isso que eu falo pra gente não se identificar com ele. Até porque cada ego é um personagem ali. É isso, né? Eu ia criar personalidades pro meu ego que eu quero que ele seja. Que eu quero, entre muitas aspas, né? Porque o ego... E ele vai ser aquilo, sem nenhum arquetipos, mas sim, você pode usar arquetipos, lembrando que aquele ali é o ego, brincando com ele mesmo, e você é a consciência. Aliás, como é que eu fiz isso, né? Eu peguei... Eu esqueci o nome agora, mas é um arquivo, e aí eu coloquei, tipo, meu nome, algumas coisas sobre mim. Eu não peguei nada de algum site, eu simplesmente fiz a minha vontade mesmo, pra mim gostar de fazer aquilo. E eu coloquei meu nome, minha idade, gostos, sobre mim, minha família, meus amigos, alguma coisa sobre a minha casa, coisas que eu vou ganhar no futuro, mas que eu já ganhei, porque a gente já tem tudo, né? E isso acaba sendo uma forma de manifestações, entre muitas aspas, até porque eu já expliquei que isso não existe. Então sim, né? Você pode fazer sim. Mas qual é a forma correta? Não existe forma correta. Gente, eu vou falar uma coisa que você pode ter opinião diferente, mas essa é a minha opinião. Cada um tem a sua fé, cada um acredita em alguma coisa, e aquilo é verdade porque você acredita. Então, se você acredita em alguma coisa, ela é real porque você acredita nisso. Se você acredita que uma coisa vai acontecer, então ela vai acontecer. Se você acredita que você vai ganhar um sapato porque você vai escrever em um caderno, eu vou ganhar um sapato. Aliás, isso é a lei da atração, que muitas pessoas nem usam mais, estão usando mais a lei da suposição. Eu acredito que se eu ficar afirmando que eu vou ganhar, eu vou conseguir. Eu acredito que se eu visualizar, imaginar, eu vou ganhar. Então, isso vai acontecer. Até porque tem muitas pessoas que têm dúvidas. Mas eu não consigo assim. Mas eu queria fazer assim. Então, faça da maneira que você preferir. Ou não faça, até porque a gente tá praticando o não dualismo. Você pode simplesmente, eu queria isso. E é isso, você não precisa fazer nada. Você falou que queria, a gente já tem tudo. Então, se você quer algo, você já tem. E é isso. Mas não funcionou. Eu tentei. Quem não funcionou? Quem é que acha que não funcionou? Faça autoindagação. O segredo é a autoindagação.
E o outro segredo, que também é óbvio, é praticar. Não basta nada você ver esse vídeo, você ler sobre e você não praticar, você ficar com preguiça. Que, aliás, que eu já falei aqui, que é pra fazer meditação. E eu sei que no início a gente tem preguiça, eu tô tentando, mas às vezes dá uma preguiça. Eu às vezes esqueço de fazer. Tipo, você acorda uns 20 minutos aí de meditação, sem pegar no celular, hein? E você vai dormir, faz uma meditação. De tarde eu também faço meditação. Como seria fazer a meditação? É simplesmente você ficar no vazio, você ser o que você é. Toda vez que você fica no vazio, você vai se acostumando mais a isso. No início, eu tinha muitos pensamentos aleatórios, intrusivos que vinha, e eu tô aprendendo a lidar com isso, sabe? E agora eu vou meditar. Eu simplesmente fico em silêncio na hora, porque eu já tô lidando mais com isso. E é muito bom a gente ser nós mesmos no silêncio, tá, gente? Vai praticando meditação, sério, também é outro segredo. O segredo é isso, a indagação, a meditação e praticar. Eu vou meditar e vem alguns pensamentos, façam muita indagação de quem esses pensamentos, uns que eu gosto, é tipo assim, se eu penso, logo existo, e se eu deixar de pensar? Quem sou eu? O que é real? Quem eu sou? De quem é esse problema? Quem é esse? Quem é o pensador? E você pode até criar, sabe? Mas não respondendo, não precisa responder, até porque quem responder é o ego. E o ego, a resposta do ego é o ego. Você apenas tem que se perguntar e pensar, sabe? Você se pergunta e deixa pensar, pra você se lembrar que aquele ali não é você. A autoindagação nada mais é que você se questionar, tipo, aquele ali não sou eu, então vou deixar de ser aquele ali. Se você faz isso inconscientemente, acho que assim se fala, e percebe, você apenas fica em silêncio. Ah, Yasmin, eu posso assumir, entre muitas aspas, tudo? Sim, gente, tem uma pessoa que me perguntou de poderes. E aí que entra o shifting, que é a mudança de realidade. Que não é meio que uma mudança, até porque nós não muda, o ego não muda. Quem, entre muitas aspas, é tipo uma televisão, como eu disse. Você vai pegar um controle e você vai mudar de canal. E aí você vai mudando de ilusões. E é isso, gente. Eu posso mudar uma coisa muito radical, por exemplo, poderes, até porque nessa realidade não existe poderes, né? Poderes é uma coisa de filmes, né? Então, como seria isso? Você iria ir pra outra ilusão. Você iria pra uma ilusão onde aquilo é verdade, onde poderes existem. Então, sim, você pode assumir. E tudo, né? Você pode ter carros, família, dinheiro, tudo que... É óbvio que vocês desejam isso aí, né? Você sabendo que tudo isso já é seu. Cuidem do ego de vocês, não é porque ele não é real, ele não existe, que necessariamente você tem que fazer coisas ruins com ele. Ah, então se ele não existe, eu vou fazer isso e isso. Não, ele não existe, não é real. Mas ele não deixa de ser um humano. Nessa realidade, ele existe, ele é um ser humano. E uma coisa errada que ele fazer, ele pode ser preso, ele pode ser morto, ele pode ser qualquer coisa. Algumas pessoas me perguntaram se eu tenho que ler livros. Então, gente, se vocês não entenderem. Tipo, se você tá vendo meu vídeo, também tem um dos corvos secos, assim que se fala. Mas, eu vejo os vídeos e eu não entendo. Não entra na minha cabeça esse não dualismo. Então, você vai ter que ler os livros pra você entender. Que eu acho que deveria ser ao contrário, né? Porque os livros é um pouco difícil de entender. É uma coisa meio poemática, sabe? Eu não sei explicar. Mas assim, é isso. Se você não tá entendendo, você pode pegar os PDFs e ler. É uma forma de você aprender da forma correta, que é da maneira que você interpretar aquilo. Que é o que eu também dou conselho disso, né? Sei que nem é todo mundo que tem tempo pra ficar lendo e ler com calma e anotar. É uma coisa complicada, por isso que eu faço vídeos. Eu faço vídeos pra vocês aprenderem e pra mim também, porque eu tenho que aprender pra ensinar pra vocês. Mas se vocês querem a própria interpretação de vocês podem ler, pega os PDFs. Pior que eu nem sei como é que consegue esses PDFs, gente, porque eu já tenho muito tempo e as pessoas já sumiram. Eu não acho mais nenhum site onde tá. Então eu tento procurar e qualquer coisa eu crio algum site e eu mando pra vocês. Yasmin, o ego pode ter apego às coisas? E sim, pode. Já que o ego é uma vida, ele pode ter apego às coisas. Mas você não pode ter a ganância, sabe? É aquele negócio, né, que vocês conhecem. Você tem que ser uma pessoa bondosa, você não pode ter ganância. Isso sim, se aplica ao não dualismo. Você tem que ser uma pessoa calma, sem ganância, sem querer alguma coisa. Até porque você já tem tudo, né? Ganância não faria sentido aqui na nossa lógica. Mas você tem que praticar isso, gente. Você tem que ser uma pessoa de paz. Não que você tem que ser a paz, mas só o ego já é o vazio, então ele já é a paz. Seria perdoar, gente. Se você tem algum problema, o ego, né, tem algum problema com o passado, algum problema com alguma pessoa, perdoe.
Veja esse passado, arrume, pare de pensar no passado. Uma dica que tem muita gente que faz errado, que eu fazia, não pense no passado, até porque o passado não existe, o tempo não existe. Então, se já é difícil pra você ficar desapegando do ego e você ainda pensa no passado, é chato, é difícil, mas você vai conseguir. Faça autoindagação se você quiser, aquele passado não é real. Não ficar matutando em uma coisa errada que você fez no passado, sabe? Você pode simplesmente... Como é que seria o nome? Gente, pior que eu esqueci, mas entre muitas aspas, assumir que aquele passado nunca aconteceu. E sim, você pode fazer isso. Eu já fiz, né? Eu fiz uma coisa que eu não queria ter feito, que eu achei vergonhoso, então eu simplesmente assumi que aquilo não aconteceu. E é isso. Lidar com o ego seria não se apegar, perdoar, não julgar, gente, que é uma coisa importante também. Não olhar pra alguma coisa e julgar, até porque o julgamento é do ego. Cada pessoa tem um certo julgamento. Aí, tipo, vai testando, olha, vai andando na rua e vai olhando pras coisas sem julgar. Olha pra uma árvore e não julgue ela. Olha pra um carro e não julgue ele. Veja algum vídeo, alguma pessoa e não julgue aquela pessoa pela sua aparência. Não julgue nada. Vai testando e aos poucos você vai aprendendo. Seja puro e deixe a maldade como a ilusão, que é uma coisa complicada também. Uma coisa que me ajudou, não sei se vocês têm esse problema, que é os pensamentos intrusivos, que eu vou explicar uma coisa rapidinho aqui pra vocês. Todo mundo tem pensamentos intrusivos que são sobre maldade. E a gente, quando tem o toque, eu tenho toque, a gente pensa que aquele pensamento é nosso, tipo, sobre uma coisa muito ruim que acontece, que pessoas maldosas fazem com outras. E a gente tem esses pensamentos quando a gente olha pra algo, tipo, olha pra um bebê e já pensa em uma maldade que poderia acontecer com aquele bebê. Aí a gente pensa, meu Deus, eu sou assim. E não, você não é assim. Você só tem esse pensamento porque é uma coisa que você não faria. E aí a gente acaba com aquele toque que a gente tem achando que a gente faria aquilo, mas na verdade é o contrário. A gente teve aquele pensamento porque é uma coisa que o nosso ego faz como defesa. Tipo, você nunca vai fazer isso com aquele bebê. E aí a gente acaba pensando, meu Deus, como uma pessoa ruim como eu posso pensar isso? Então, calma, respira. Esse não é você. Faça autoindagação e pense que aquilo ali não é você e não veja maldade. Se você pensa... Você fica vendo maldade, você pensa, vai ajudando a criar esse negócio em você, para e vai fazendo as coisas corretas. Tenta ser a pessoa mais pura, sabe? Sem pensamentos negativos. Não precisa necessariamente ter pensamentos positivos, ser aquela pessoa alegre. Ah, então Yasmin, eu tenho que ser a pessoa mais inocente do mundo. Não. Você não tem que achar que é o ego e ter os pensamentos que cada um tem um pensamento errado de uma coisa, de uma determinada cultura. Por exemplo, uma pessoa que cresceu em lares abusivos vai acabar pensando que aquilo é uma coisa normal. Tipo, minhas amigas já falaram coisas que os pais elas fazem com elas que pra mim é errado aquilo, sabe? E pra elas é super normal. Então, você não precisa ser uma pessoa santa, mas você também não tem que ter pensamentos negativos. Que, como eu disse, é uma coisa que vai com o tempo, praticando. Você não precisa, então hoje eu não vou ter mais nenhum pensamento e é isso. Não, isso é uma coisa feita com calma, com prática. Se você for fazer forçado, você não vai querer, você não vai entender e você vai achar chato. Que acontece muito, que as pessoas acham que a mudança é feita na hora e é uma coisa que é feita com cuidado. Até porque é tipo uma psicologia, gente, eu esqueci o nome, como é que se chama? Gente, eu esqueci a palavra, mas é quando você vai no psicólogo. É tipo isso, você vai estar se ajudando, você vai estar próprio se cuidando, né? Aquele negócio, você tem que ter amor pelo ego. Não é porque ele não existe que você tem sim que tem amor pelo ego. Até porque não é bom a gente simplesmente reprimir os pensamentos errados e deixar o ego com aqueles pensamentos. Tipo, o ego tá chorando e você vai reprimir esse choro e esse pensamento não existe. Não, você vai ter que cuidar deles. Você vai ter que tratar esses pensamentos. Por que isso tá acontecendo? E você vai ter que ajudar o ego a lidar com isso. E aí só depois você vai se lembrar que você não é ele. Isso é, entre aspas, a forma correta, até porque não tem forma correta de praticar o não dualismo. Não é reprimindo e tratando o ego com amor. Até porque se você reprimir, alguma hora esse negócio vai estourar. E eu falo por experiência própria, porque eu praticava dessa forma e o meu ego às vezes tem alguns problemas que... agora a gente tem que lidar com esses problemas. A gente não pode simplesmente fingir que eles não existem. E agora tá dando certo, gente. Eu tô parando de ver essas coisas e fazendo da forma correta e realmente tá dando certo comigo. Então, basicamente é isso, né? Fazendo um resumo de tudo.
Não tente, não ache que, então agora eu sou o ego, eu sou a consciência, eu tenho que praticar esse não dualismo, é o ego tentando ser Deus. Vai com calma, você é consciência, é simplesmente o nada. Quando você pensar, será que eu tô fazendo da forma correta? Você está tentando? Se você está tentando, você está fazendo da forma errada. Consciência, ela não tenta, ela não faz nada, ela apenas é. É isso. Então o segredo é isso, não ser ganancioso já que você tem tudo, não ter pensamentos negativos sobre alguma pessoa, não julgar, perdoar, saber lidar com aqueles pensamentos que você tem, aqueles pensamentos intrusivos e saber que eles não são seus. Saber lidar com o problema sem julgá-lo, lidar com ele com amor, abraçar seu ego, fazer o seu ego se amar, ter amor próprio, sabendo que aquele ego não é você, é um personagem que você tá cuidando, você tá olhando pra ele, você tá assistindo aquele ego. E é isso, você tá assistindo, você não é ele. Mas é isso, gente. O vídeo tá enorme, mas é porque eu falo demais, é uma forma pra entender, gente, desculpa. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e é isso, tchau!